Oi, gente, boa noite. Meu vídeo de domingo vai sair na segunda. Hoje eu tô aqui na minha sala, não fiz nenhuma aventura para chegar em nenhum lugar. E a palavra de hoje não é sobre nenhum livro, né? Ou talvez seja, né? O livro da minha vida, a Bíblia. Eu vim falar sobre Jesus e o que o amor dele fez na minha vida. Bom, eu me converti com 40 anos, hoje tenho 46, quase 47, e foi muito intenso para mim, foi muito especial, né? Eu antes já tinha procurado várias religiões, eu sempre sentia falta de Jesus, mas eu não sabia que eu estava procurando por ele, ou eu não sabia, não tinha meu ouvido apurado para escutar ele me chamando. Então, eu fui para a igreja porque eu sentia muita dificuldade num relacionamento com meu filho, e quando eu não tinha mais o que fazer, então eu fui para a igreja por esse motivo. Foi isso que me motivou inicialmente. Eu lembro que na primeira vez quando eu entrei à igreja, o pregador estava falando sobre Jonas. Jonas é um homem da Bíblia que recebeu uma direção de Deus para ir a uma cidade, Nínive, e como ele odiava aquela cidade, ele não queria, ele foi para outro lugar. Por não obedecer, né, ele passou várias situações difíceis, porque não era o caminho que Deus tinha dado para ele. E eu reconheci totalmente a minha vida aí. Eu já tinha tentado relacionamentos conjugais e nada tinha dado certo. Situação com filho não era fácil, né? Eu tenho 3 filhos, não estava fácil para mim. E eu queria muito, muito algo sobrenatural. E eu não entendia que já era o chamado de Jesus há muito tempo para minha vida. E eu me reconheci em Jonas, que eu estava passando toda essa turbulência, porque eu sempre tomei a vida na força, na raça, na minha vontade. Eu nunca segui a vontade de Deus, né? Então, desde os 15 anos, eu queria sumir. Eu não sei se eu penso, não sei se é bem suicídio, mas eu queria assim que acabasse. Não tinha coragem assim de fazer algo, né? Tinha medo do depois, do espiritual, né? O que as pessoas falavam, mas eu queria sumir, né? Que tudo acabasse. Quando eu era jovem, eu achei que eu nunca chegaria aos 30, que a minha vida precisava acabar logo, que eu não tinha função, eu não era útil. E que quando eu fui à igreja, que eu comecei a seguir Jesus, eu falo seguir Jesus porque na palavra diz, tome a tua cruz e me siga. Ele mostrou para mim o quanto eu era suja, o meu coração de intenções sujas, de pensamentos, vontades que não agradavam a Ele. Então, eu comecei a ter experiências maravilhosas com Deus, muito pecadora, muito suja, e Deus se revelava para mim. Ele falava comigo. Eu lembro que eu parei um irmão da igreja e perguntei: como que é a voz? Que é a voz que vocês falam? Deus falou, Deus falou. Deus não fala nada, não escuto nada. Como é a voz? Eu tinha muita vontade de falar com o Senhor, de escutar a voz do meu Pai.
de ser reconhecida, sabe? Deus mostrava para mim que quando a gente vive situações seguidas de frustrações, por exemplo, a gente fica arrogante, a gente quer a nossa vida na unha, na força da nossa mão. E a gente nunca espera nele que as coisas aconteçam, a gente não ora, a gente sempre acha que a gente tem que dar o nosso jeito, que existe uma ação nossa, que a qualquer preço eu tenho que conquistar aquilo. Então, a gente não percebe que a gente se envolve em tantos comportamentos errados. A gente não percebe o quanto a gente se torna egoísta para sobreviver, o quanto a gente se torna grosso para conquistar aquilo que a gente quer, obcecado no nosso foco sem olhar para o outro. Então, quando Jesus circuncidou o meu coração, não sei nem se essa palavra está certa, circuncidou ou circuncisou, eu não tenho certeza, tá? Mas eu não vou parar o vídeo por causa disso. Então, no Antigo Testamento, os meninos eram circuncidados, né? Que era o prepúcio. E depois de Jesus, isso não precisava mais ser feito, porque ele deseja que o nosso coração é que seja circuncidado nele. Que o nosso coração seja entregue. O nosso sacrifício é ser obediente à vontade do Senhor. Então muitas mudanças começaram a acontecer na minha vida. Irmãos, eu não estou aqui para falar da placa da igreja. Eu estou aqui para falar de Jesus, para falar do amor. E Jesus, ele se entregou na cruz, lê Isaías 53, pelos nossos pecados. Porque antes o pecador tinha que oferecer um animal puro pelo seu pecado. Jesus é o sacrifício puro e santo. Ele não tinha pecado, não tem pecado, e foi para a cruz. E existia um véu no templo que nos separava, que separava as pessoas de estar na presença de Deus. Se passasse desse véu, morria. E hoje você pode orar da sua casa. Hoje nós podemos livremente aqui no Brasil nos reunirmos em templos e orar e adorar. A gente pode andar na rua com camiseta. A gente tem livre acesso ao Pai. E se a gente entender como é bom a gente voltar pro colo, pro DNA do Pai, a gente entende que a gente não é a primeira pessoa que a gente ama. Aí tem que amar a mim antes de todos os outros. Não. A gente tem que amar a Deus. Esse é o primeiro mandamento. Amará o Senhor teu Deus de todo o seu coração. E a fórmula, ela é assim. Deus está em cima e eu tô aqui. Então eu amo Deus assim. A nossa relação, ela é assim, né? Vertical. Eu amo o Senhor. Ele, como Pai, me ama muito mais. Porque o meu amor nunca vai ser suficiente para um Deus santo. Porque eu não sou santa. Sempre ainda tenho pecados e cada dia mais tento ser obediente, oferecer esse é o verdadeiro sacrifício hoje. Oferecer para Deus a nossa obediência, nos afastar daquilo que desagrada o olhar do Pai. Então, a nossa relação, minha e de Deus,
A sua é de Deus, é assim, vertical. Ele me enche tanto que eu sou capaz de amar as outras pessoas. Eu sempre depositei nos outros expectativas de realização e felicidade nos relacionamentos de amigos, amigas, profissional, conjugal, filhos, que ali eu estaria realizada como pessoa, ali eu encontraria minha felicidade. E como essas pessoas são falhas, tanto quanto eu sempre me frustrei. Mas nunca no Senhor Ele mostrou que nele é a relação perfeita, que nele eu aprendo a respeitar, nele eu aprendo a ser instrumento de cura para os outros, a falar dele, a falar do amor dele, a falar da presença, da palavra, nos afastarmos da pornografia, do palavrão, do consumo de bebida alcoólica. Hoje parece utopia, né? Para a vida que a gente percebe por aí. Isso é só o começo. É ajudar o outro antes de querer me ajudar. O Pai é o Deus que nos capacita a fazer. É Deus que nos ensina que o amor, sim, a gente tem que ter amor no filho, amor no cônjuge, com as outras pessoas. Mas a nossa realização de felicidade é estar ligada ao Senhor. Amém? Hoje eu não trouxe palavras de um livro, né? Ou trouxe, né? Palavras do livro de Deus, as Escrituras. Te incentivo a ler a Bíblia, a fazer a tua oração, a procurar a Deus, a se arrepender, que não existe outro caminho. O caminho é Jesus. Somente Jesus nos leva ao Pai. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Amém? Espero que um pouco da minha vida edifique a sua. E é isso. Tudo que eu agradeço ao Senhor, tudo que eu tenho vivido é um grande amor, uma grande realização. Nunca me senti tão amada, tão querida, tão bonita, tão plena na presença do meu Pai. O meu Pai que é Deus, que é fiel e que é santo. E somente dele pode vir o verdadeiro amor. Tchau, gente. Boa noite.